Olha, e nesse momento ainda acontece a audiência promovida pela Câmara Municipal de Maceió para discutir a abertura ou não de algumas ruas no corredor Vera Arruda. A Beatriz Lacerda está lá no Jaraguá, onde acontece a sessão, inclusive, na Associação Comercial, e a gente queria saber se já terminou e como é que está o clima por aí, né, Bia? Porque durante a audiência os ânimos se exaltaram. Boa noite, Bia. Olá, Edson Moura, muito boa noite para você, boa noite para quem acompanha o Cidade Alerta. A gente fala aqui do Jaraguá, no prédio da Associação Comercial, onde desde as 3 horas da tarde teve início aqui uma audiência pública, uma consulta pública com moradores ali daquela região do corredor Vera Arruda e toda a sociedade envolvida nesse importante debate sobre uma possível obra que pode ser feita naquela área, a partir de um projeto da SMTT que foi apresentado no mês passado na Câmara de Vereadores. As vereadoras Teca Nelma e também a Olívia Tenório propuseram essa audiência pública para ouvir a população. E aí, como você disse, os ânimos se exaltaram, porque tem opiniões contrárias e favoráveis ao projeto. Inclusive, agora, a sessão foi suspensa, porque teve aqui uma confusão grande, né? Uma discussão, uma pessoa estava com a palavra, e aí alguns ânimos se exaltaram, algumas pessoas discordaram do que ele vinha trazendo, né? O Afonso, ele é morador da capital e estava tomando a palavra agora. Por que você não conseguiu concluir, Afonso? Porque alguns moradores do Vera Arruda não deixaram eu concluir minha fala. Eu levo uma filosofia assim: se incomodou é porque está falando a verdade. E infelizmente eu fui interrompido, me exaltei também aqui e a sessão foi suspensa por conta disso. Mas o que está acontecendo aqui nessa sessão pública de hoje é que os moradores da região, da adjacência dos Telamares, estão levando a Vera Arruda como um condomínio. Então, se for para fazer uso de condomínio, que feche tudo e paguem a mensalidade, paguem o devido condomínio à prefeitura. Você veio como morador, dar a sua opinião aqui. Como? Você representa alguma instituição? Não, eu sou morador de Maceió. Eu enfrento todos os dias o trânsito da Jatiuca, o trânsito da Ponta Verde, o trânsito do Farol. Obrigada pelas informações, Afonso. Agora a audiência foi retomada, a gente vai saindo aqui do auditório, tá? Pediram inclusive para a gente sair, porque a audiência acabou de ser retomada. Mas eu estou aqui com o seu José Queiroz, que é o representante dos moradores daquela região e que, aliás, compôs a bancada aqui. O senhor também estava falando em nome de muitas pessoas que não concordam com esse projeto. Por que motivo? Veja bem, está claro para a gente, está claro aqui na audiência, que é amplamente favorável à não abertura. Até o próprio superintendente me deixou pasmo aqui, porque ele colocou que Maceió tem vários projetos, inúmeros projetos, BRT, VLT, geladão, geladinho, e que o Vera Arruda é uma parte. E eu fiz o questionamento, por que não resolveu os maiores, né? Resolver colocar o VLT, o BRT e depois pensar em outra solução. Agora é triste ver pessoas que vêm aqui para perturbar. Acabou de acontecer. A sessão tinha sido suspensa porque exatamente teve essa confusão aí, uma pessoa disse que foi impedida de falar, mas foi assim o clima da tarde inteira, né, seu Queiroz? Porque a gente está discutindo aqui, quer discutir em alto nível, projetos, ideias, aqui não tem ninguém inimigo, né? Cada um defende o seu lado. Agora, o que a gente fica triste é exatamente esse tipo de comportamento de uma pessoa vir aqui defender claramente, entendeu? Uma questão que ele nem conhece, Ok, seu Queiroz, muito obrigada pelas suas informações. Eu vou pedir até licença aqui o senhor para me posicionar, porque aqui está um pouquinho apertado, viu? O espaço está disputado aqui no prédio da Aliança Comercial. Olha só, tem muita gente acompanhando o debate. A gente convidou, inclusive, para ter um momento de fala conosco ao vivo, a Associação Comercial, eu quis dizer. O representante André Costa, da SMTT, ele estava à tarde inteira ouvindo essas falas, inclusive vale ressaltar que o projeto foi criticado aqui por urbanistas, professores, advogados, né? A maioria realmente se colocou de forma contrária à execução desse projeto. Eu também conversei aqui com o promotor Jorge Dória e ele disse que também não recebeu a cópia do projeto, que já foi solicitada pelo Ministério Público tem alguns dias, mas que para que qualquer coisa aconteça ali é necessária uma série de autorizações judiciais. Então você veja só como é que está a situação aqui, olha só, toda
toda hora a gente observa, né, esse burburinho, esses ânimos exaltados. Foi assim a tarde inteira. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai exibir uma reportagem que mostrou à tarde como é que se deu essa audiência aqui. Então tem sempre alguém que defende, alguém que critica o projeto. A gente está aguardando a chegada do André Costa, da SMTT, para dar também a versão da Prefeitura de Maceió, né, da SMTT, sobre o que foi pensado para o corredor até agora, né, o que está definido até o momento. Lembrando que isso é uma audiência pública, é para ouvir a população, é uma audiência que foi convocada pelas vereadoras Teca Nelma e também Olívia Tenório, porque o tema realmente é polêmico e ainda cabe muita discussão. E claro que os moradores, não só daquela área, como de toda a cidade, têm interesse nessa discussão, porque o projeto seria para melhorar o trânsito, né? Tirar o gargalo do trânsito ali naquela área da parte baixa, com a abertura de algumas vias. Só que é uma área que os moradores usufruem para o passeio público e que hoje não passa carro por ali. Então as pessoas têm muita preocupação, não só com a segurança de quem caminha, como também com a própria história, a história do lugar. Então, veja bem, são muitos pontos, por isso que a audiência se estendeu, já são mais de 3 horas aqui no prédio da Aliança Comercial, e assim que o superintendente chegar, Edson, eu falo com você ao vivo e chamo, porque aqui a gente está o tempo todo assim prestando atenção no movimento, realmente está bastante confuso por aqui. A audiência foi retomada agora há pouco e daqui a pouco a gente traz também a SMTT ao vivo para dar uma explicação sobre o que eles têm de concreto até agora. Eu volto com você. Perfeito, Bia. A audiência pública foi convocada, a gente até tinha anunciado aqui no Cidade que ela iria acontecer hoje, e claro que os ânimos, né, acabaram se exaltando um pouco mais do que o normal. Já já você volta ao vivo aí da audiência, a gente inclusive acompanhou durante toda a tarde, né, tá tendo transmissão no canal da Câmara de Vereadores de Maceió também, né, em alguns momentos houve uns ânimos mais acirrados. A Beatriz preparou uma matéria, inclusive ouvindo, não é, outras pessoas que participaram, o Ministério Público também. Daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto aqui no Cidade. Vamos também trazer daqui a pouquinho, não é, a fala da SMTT. Você vê alguns momentos das discussões da tarde, moradores tiveram direito à fala também. A Câmara de Vereadores de Maceió, é importante lembrar, ela não acontece aí, né? Essa audiência foi marcada para ir até para caber mais pessoas. A Câmara de Vereadores também é no Jaraguá, mas um outro prédio mais à frente, e o plenário é um pouco menor, né? Então, por isso que essa audiência foi marcada para a Associação Comercial, o primeiro andar da Associação Comercial. Daqui a pouquinho, a gente vai voltar com a Beatriz Lacerda, que traz o resumo exatamente dessa discussão, que continua. Então, deu para ver ali que ainda está bem acirrada a situação, né? A Prefeitura defendendo o projeto, já foi apresentado, a gente já trouxe também moradores de outros bairros, né, sendo favoráveis ao projeto, pessoas que passam por ali de ônibus, de carro também, os moradores da região, a maioria deles, contrária à abertura de 4 das 15 vias lá da região do corredor Vera Arruda. Daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto aqui no Cidade. Vamos ao vivo voltar com a Beatriz Lacerda, que está acompanhando a audiência promovida pela Câmara Municipal para discutir a abertura ou não de vias no corredor Vera Arruda para veículos. Vamos voltar então com a Beatriz Lacerda, que está agora com o representante da SMTT. É isso mesmo, Bia? É isso mesmo, Edson. Voltamos a falar aqui do prédio da Aliança Comercial e agora quem está ao meu lado é André Costa, que é o superintendente da SMTT. E eu vou começar perguntando para ele, relembrando para quem não teve acesso ao projeto, o que a SMTT está propondo em mudanças, a Associação Comercial. O que a SMTT propõe mudar naquela região do corredor Vera Arruda? Basicamente, todas as discussões pretéritas sobre o Vera Arruda sempre colocavam, por um lado, ou manter as ruas fechadas, sem passagem de veículos, ou fazer a abertura das ruas, ou seja, permitir a passagem de veículos. O que nós fizemos, o nosso projeto para o momento, é que a gente sai dessa dicotomia, ou isso ou aquilo, mas a gente consegue alinhar os interesses de todos. A gente consegue alinhar os interesses das pessoas que querem fazer uso do corredor Vera Arruda, mas também aquelas pessoas que querem perder menos tempo no trânsito, em especial aquelas que dependem do transporte coletivo. Como, né? A ideia nossa é preservar o Vera Arruda, a calçada dele elevada, os carros teriam que passar por cima do Vera Arruda, digamos assim, né, através de rampas, ele sobe e desce pelo Vera Arruda. Mas isso é uma intervenção mínima. O Vera Arruda tem mais de 42 mil metros quadrados. A gente está falando de uma intervenção de pouco mais de 300 metros quadrados apenas. Não dá nem 1% de toda a área do Vera Arruda.
Então, além dessa limitação espacial, ou seja, são pequenas passagens ali, muito pouco diante do tamanho do Vera Arruda, também é uma limitação temporal. Nossa proposta é que só possam passar carros pelo Vera Arruda nos dias úteis e nos horários compreendidos entre 7 e 19 horas. Ou seja, nos dias úteis, todas as noites, a partir das 19, o Vera Arruda permanece fechado, como está hoje, e também sábados, domingos e feriados ele permanece fechado. Então, todo mundo sabe que na semana, durante o dia, é muito pouco o uso do corredor. As pessoas estão trabalhando, as crianças estão na escola, o sol é muito forte, quando não está sol está chovendo e ninguém fica caminhando por lá durante o dia. O uso realmente começa já no período noturno, principalmente, e também nos finais de semana e feriados. Então, naqueles horários que as pessoas mais usam, o corredor vai estar fechado para passagem de veículos. Mas, quando praticamente ninguém está passando por lá, a nossa proposta é que sim, carros possam passar por apenas 4 de 13 ruas hoje que são fechadas, apenas 4 de 13 ruas, mas com que finalidade? Nossa preocupação não é que o carro circule com mais rapidez, é que os carros saiam, principalmente da Dona Constância e Gustavo Paiva, e saiam da orla, optem por essas novas passagens e assim a gente libera mais o corredor de ônibus, porque só naquele trajeto nós temos mais de 75 mil pessoas que passam diariamente de ônibus para ir para a parte alta ou vindo da parte alta para a parte baixa. São elevados, né? Como se fossem viadutos de menor porte, é isso? Não, na verdade, o corredor ele fica nivelado para passagem de cadeirantes, de pessoas, ele fica nivelado, ele nem vai diminuir a altura dele, nem vai elevar, ele fica nivelado. O que vai acontecer é que eu tenho uma rampa antes e depois dessa área para que os carros consigam subir e descer. Mas na altura é semelhante como está sendo feito agora no Parque da Mulher, que fica bem próximo. Como é que a gente garante os horários, que os carros só vão passar em determinados horários? Nós vamos instalar semáforos nessas 4 vias das 13 que estão fechadas hoje. A ideia é que instale semáforos e que todo dia útil, às 7 da manhã, esse semáforo vai ficar verde e atrelado aos semáforos terão pistões hidráulicos. São equipamentos que sobem e descem automaticamente com o semáforo. Então, quando o semáforo abre, esses pistões descem. Isso é muito utilizado em outros países do mundo. E às 19 horas, no dias úteis, o semáforo vai para vermelho. E nessa hora os pistões sobem. Então, o carro não consegue passar. Ah, mas moto consegue? A moto já consegue passar hoje, mas a gente também vai colocar câmeras com leitura de placa para fiscalizar. Ou seja, seriam barreiras físicas, né, para impedir a passagem desses veículos. Algumas pessoas questionaram a ausência de estudos mais técnicos e também que aquelas intervenções ali naquela área, né, de praça pública deveriam respeitar alguns processos legais, algumas autorizações judiciais para alterações na praça. E o Ministério Público também comentou que ainda não recebeu o projeto que já foi solicitado. Também queria que o senhor comentasse isso. Na verdade, a gente está na fase conceitual, né? Na fase que a gente tem lá um projeto ainda básico sendo feito para maiores especificações, inclusive porque a gente acabou de terminar um período de consulta pública em que a gente recebeu diversas contribuições de pessoas que são a favor da abertura de ruas, até de todas às vezes. Recebemos contribuições de pessoas que são contrárias e em cima dessas contribuições a gente ainda está se debruçando sobre elas para aperfeiçoar o projeto, né? Então, assim que ele tiver concluído, torna-se a público, qualquer um terá acesso sem problema algum. Mas até o momento a gente já baseou em estudos técnicos, sim. As pessoas viram aqui dados sobre tempo de viagem do transporte, área, enfim, contagem de veículos naquela região. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Daqui a pouco a gente preparou uma reportagem para falar como é que foi o clima aqui durante a tarde, né? Vocês viram agora a explicação do representante aqui, o superintendente da SMTT, dizendo o que é um projeto e que tem embasamento para isso. E falando aí do porte dessas intervenções. Então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Os moradores lá já estão pedindo uma nova audiência, estão pleiteando a realização de uma próxima audiência que seria em loco, seria lá no corredor Vera Arruda, para que mais pessoas pudessem participar e a gente continua acompanhando, né, o episódio em torno desse projeto proposto pela SMTT. Edson. Perfeito, Bia. Acho importante a participação da SMTT, cumprimentar o superintendente pela participação e explicar, porque eu acho que é importante, antes da gente entrar na discussão para dizer se é a favor ou se é contra, entender qual é a ideia. Eu só queria tirar uma dúvida. O senhor falou agora, né, que ainda está aberto, ainda está fazendo a conclusão completa do projeto, está aberto a sugestões também, e eu acho que muita gente criticou, por exemplo, a questão dos pistões, né, que talvez não proteja totalmente quando estiver fechado. Além do semáforo, vocês podem pensar em um outro formato, de repente cancelas que
bloqueiem completamente, ou de repente guaritas da SMTT que possam dar mais segurança nos períodos em que essas ruas estejam fechadas? Pode-se pensar em algo assim, superintendente? Olha, Edson, a gente está, como eu falei, aberto a dar sugestões, né? A priori, os pistões, eles são uma solução muito boa, né? Como eu falei, esse é utilizado em vários países do mundo, ainda não é utilizado no Brasil, a gente quer trazer isso aqui para Maceió, porque ele garante que um carro, mesmo em alta velocidade, ele vai se chocar, ele não vai conseguir passar ali. Já são vias de trânsito lento, além disso, né? Então dificilmente o carro vai passar lá com velocidade, mas ao acontecer de se chocar com os pistões, eles são feitos para realmente segurar esse impacto. Se eu usar uma cancela, por exemplo, o carro ele, né, quebra a cancela e passa direto. Tá? O que algumas pessoas já comentaram é que mesmo com os pistões, as motos, né, motocicleta poderia ultrapassar. Só que hoje já acontece isso, infelizmente. Nós fiscalizamos e quando estamos lá presentes, autuamos. Mas como é que a gente vai garantir mais eficácia na fiscalização? Que nessas 4 das 13 ruas seriam implantadas câmeras com leituras de placa. Então, dessa forma, a gente tem uma fiscalização mais eficiente e o motociclista que insistir em ultrapassar, além de praticar a infração de transitar sobre ciclovia, né, e sobre calçada, também vai passar no sinal vermelho, ou seja, ele receberia 14 pontos na carteira e quase R$ 1.200 de multa. Então, a gente acredita que dessa forma, né, dificilmente o motociclista está se arriscando a passar por cima e ser autuado duas multas gravíssimas, né, com um valor tão alto. Obrigada pelas informações, superintendente Edson. Perfeito. Obrigado, superintendente, também. Doendo no bolso, né? Geralmente funciona, né? Funciona. Obrigado. Vamos continuar acompanhando aí. Bia vai voltar daqui a pouquinho com a reportagem completa. Ela acompanhou durante toda a tarde essa audiência que aconteceu lá no Jaraguá, na Associação Comercial, mas foi uma audiência da Câmara de Vereadores de Maceió. Eu acho que toda discussão é válida. Ouvir os dois lados, né? Porque durante a audiência teve gente que não conseguiu ouvir o outro lado, né? Só quer ouvir o próprio lado. Você precisa respeitar quem está falando, né? Quem deu a opinião, quem levou a informação. Então, na sua vez, você fala. Mas, infelizmente, o brasileiro tem esse problema, né? Não quer ouvir o outro, só quer saber da própria opinião. Aí fica difícil, né?